Terceiro dia do Congresso Europeu de Cardiologia 2020 e hoje a gente teve um pouquinho menos de novidade do que nos dois primeiros dias, mas ainda assim 3 pontos importantes. Primeiro, o dia começou com Lodoco 2. A pronúncia tem gente que fala de outro jeito, mas Lodoco 2. Como é que é o esquema? Vê, a gente viu, tem a história da teoria inflamatória da aterosclerose, né? Quando a gente vai lá para a fisiopatologia, tá lá nas aulas de coronária da gente tudinho. Tem muita coisa de inflamação que justifica a gênese da aterosclerose. Não só a gênese, como a progressão, a estabilização de placa e tal. Beleza. Hoje em dia a gente trata a aterosclerose com o quê? Né? Medicação contra lípidos, estatina, aspirina, etc. Mas a gente ainda não atua na inflamação propriamente dita, né? A história da teoria inflamatória, muita gente defende, né? Dr. Peter Libby, lá de Harvard, deve ser um dos mais renomados. E aí, pouco tempo atrás, saiu o estudo Cantos, que foi com canakinumab, que, resumindo, é uma medicação anti-inflamatória que mostrou diminuição de evento isquêmico. O problema é que é uma medicação ainda experimental, ainda nem tem no mercado, mas supõe-se que vai sair aí bem caro, proibitivo para 99% da população. E aí o pessoal continuou vendo outras teorias, né? E aí, ano passado, no mesmo congresso que se apresentou o Isquemia, o American Heart no final do ano, teve um outro trial chamado COCOT, que pegava pacientes pós fase aguda ali de infarto, né, e tratava com placebo ou colchicina. Colchicina, Eduardo, colchicina que usa para gota, tá? Colchicina. E aí o que é que viu-se? Mostrou diminuição de evento isquêmico, principalmente AVC, na verdade. Benefício. E aí foi interessante porque no mesmo trial, né, no mesmo congresso, o Isquemia, que é o maior trial de doença coronariana crônica da história, não mostrou benefício de diminuição de eventos isquêmicos com a revascularização, que é o que classicamente a gente aprendeu desde a década de 70, né, que diminui e tal, principalmente no paciente com alta carga isquêmica, é isso que os estudos da década de 70 e 80 falavam. E do outro lado, a colchicina, que ninguém esperava nada, estava lá diminuindo o evento, mais cerebrovascular, mas diminuía. Mas beleza, era um estudo só, né? Então assim, a gente sabe que um estudo também, né, a probabilidade de pré-teste não era tão alta, não era aquela coisa que você falava, é o segundo estudo de inibidor de SGLT2 na IC. Não, isso aí vai vir positivo, todo mundo já esperava, né, do Emperor, né? Então ficou todo mundo ali, rapaz, interessante, vamos esperar aí os outros estudos. Beleza. Chega agora nesse congresso, aí a gente já teve análise, subanálise do COCOT, mostrando o benefício, mais uma vez, lá num subgrupo e tal. Mas a gente teve outro trabalho chamado COPS Austrália, que a gente já cobriu aqui, que não mostrou benefício de forma geral de eventos isquêmicos, ainda mostrou um aumento de mortalidade com a colchicina. Aí o cara, pô, será então que o negócio é bom mesmo assim? Vamos esperar um estudo maior, que foi o estudo que saiu hoje, que é o Lodoco 2. Qual a diferença principal dele para o COCOT, né? O COCOT era mais paciente pós-síndrome coronariana aguda, o Lodoco 2 era paciente estável, não podia ter evento coronariano agudo nos últimos 6 meses. Então era mais DAC crônica, né? E resumindo, teve diminuição relevante de cerca de 30% de desfecho, né? Dessa vez diminuiu o infarto, inclusive, né? Então 30% bem razoável, né? Então um segundo estudo grande com 5 mil e poucos pacientes, estudo grande publicado no New England, mostrando, né, uma linha parecida, muito parecida com o COCOT do ano passado. E aí, chegou a hora, então, amanhã estou no consultório e já vou dar para meus pacientes, tanto DAC crônica quanto DAC aguda, enfim. Ainda não é bem assim. Provavelmente vai ter alguma recomendação nas próximas diretrizes, porque agora a gente já tem 2 trials, né, mostrando benefício, mas tem aqueles detalhes que a gente tem que saber melhor. Por exemplo, acabou de sair o COPS, que a gente falou, o COPS Austrália, mostrando aumento de mortalidade, inclusive. Nesse grupo aqui do Lodoco 2, quando você vai ver a mortalidade não cardiovascular, porque a mortalidade cardiovascular entrava no endpoint primário, que é o que importa no final das contas do estudo, né? É o que muda a conduta, em teoria, né? Mas a mortalidade não cardiovascular, ela bateu na trave, ela quase que foi maior no grupo da colchicina. Então ainda tem algumas coisas aí pra gente avaliar, muito provavelmente o pessoal vai começar a fazer uma meta-análise também nesses estudos todos para dar mais poder, etc. Mas não tem como, é uma coisa que tem que entrar no radar. Você que está aí atendendo o paciente no consultório, você tem que saber que existe isso, não pode chegar ao paciente semana que vem e falar, você ouviu aí o estudo da colchicina? Não, nunca ouvi falar, isso aí é pra gota, tira isso da cabeça. Então tem que saber que existe. Agora, de fato, como a gente vai aplicar isso na prática, ainda dá para discutir, vamos ver o que as diretrizes vão dizer e assim por diante. Então, primeiro estudo. Segundo estudo, Home PI. Resumindo, né, PI de Pulmonary Embolism, né, TEP.
Então, a gente sabe, né, via de regra, quando a gente pensa, paciente com TEP, né, fica internado, anticoagulação plena, aquela coisa toda. Mas tem TEPs e tem TEPs, né? Tem TEP com disfunção de VD, hipotensão, o paciente vai para trombólise e tal, e tem TEP que é mais tranquilo, enfim, né? Do mesmo jeito que síndrome coronariana aguda, né? Tem síndrome coronariana aguda com troponina pipocada, paciente edema agudo de pulmão, tem que ir para CAT precoce. E tem aquelas síndromes coronarianas agudas sem supra, com um time bem baixinho e tal, que você pode até considerar, rapaz, vamos liberar esse cara para casa. Daqui a 2, 3 dias a gente faz um teste, uma prova isquêmica, coisa do tipo. Então, nessa mesma analogia, a gente pode usar para o TEP. Tem TEP mais grave, tem que ficar internado muitas vezes em UTI, e tem TEP que, teoricamente, a gente poderia considerar mandar o paciente para casa. Eduardo, todo mundo mandando para casa, a maioria das pessoas não manda ainda não, mas esse trial foi interessante. A diretriz do ano passado, do ESC de TEP, já falava lá do score chamado PESE, tem tanto o PESE completo quanto um PESE simplificado, que ele tem menos variáveis, e que já ajudava a estratificar esses pacientes, né, no risco baixo, risco moderado e assim por diante. Do mesmo jeito que a gente usa TIM, GRACE na síndrome coronariana aguda. E aí o que eles queriam ver nesse estudo é se esse score, PESE simplificado, comparado com outro chamado Hestia, se teria diferença, se eles conseguiriam predizer, né, eventos, etc. E viu-se que eles tiveram uma performance similar e que pacientes considerados de baixo risco por esses scores, e chega a ser quase 40% dos pacientes, 38%, poderiam ser tratados em casa, inclusive, né? Daí o nome HOME, home de mandar para casa o TEP, né? Com a taxa de eventos muito pequenas, né? Os pacientes que foram avaliados, foram acompanhados em casa desde que tem estrutura toda certinha, medicação, acompanhamento, se tiver qualquer intercorrência, evoluíram bem. Então, estudo interessante, né? Mesmo a gente da cardio pega, uma vez por outro paciente cardiopata da gente que a gente acompanha no ambulatório que faz um TEP, alguma coisa. Então, adiciona aí evidência em relação a isso. E a terceira coisa que eu quero falar, diretriz de exercício do ESC, que saiu no sábado já, mas hoje que foi apresentada uma sessão de 1 hora, bem interessante, pessoal falando tema por tema geral, como é que eu peço ergométrico, como é que eu não peço, paciente coronariano, como é que eu faço para liberar para atividade física. Esse aqui, eu só falei que teve, mas a gente vai dissecar, pegar todos os principais pontos, tanto colocar post escrito, quanto colocar uma série de vídeos, porque é o dia a dia da gente, né? Chega lá, o paciente infartou 4 meses atrás, aí volta para você na consulta e fala, doutor, já posso jogar aquela bolazinha no final de semana? Tal. Ou então, o paciente com insuficiência cardíaca, você conseguiu compensar, e aí, doutor, o que é que eu posso fazer na atividade física? Eu posso ir para academia, fazer pacote completo ou não, tem que ser uma coisa mais light ali, enfim. Então, essa diretriz, ela aborda muito bem, e com as diretrizes europeias são sempre show, né? Vários desenhos, tal, um negócio bem didático. Então, ela aborda bem, principalmente essa abordagem do paciente cardiopata, o paciente que já tem doença cardiovascular estabelecida e que você deve prescrever alguma atividade física, quais são as contraindicações, quais são os cuidados. Então, a gente vai cobrir nos próximos dias em detalhes isso. Lembrando que amanhã a gente tem o 4º e último dia do congresso, a gente vai fazer o resumo dos principais trabalhos para vocês. Tem, inclusive, o Brace Corona, né, que é um estudo brasileiro liderado pelo Dr. Renato Lopes, que vai ver se vale a pena ou não suspender e equilibrar no paciente que está com Covid, né? A gente está no meio da pandemia ainda, a evidência é bem interessante. E na quarta-feira a gente vai fazer um resumão com tudo que tem de bom aí desses dias de Congresso Europeu e dizendo o que é que eu vou fazer no consultório baseado no estudo X, Y, Z, não só eu, mas convidados especiais. Então não perde, vai ser show de bola.